Meus irmãos, a paz do Senhor, nós somos aqui do canal Café e Bíblia. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre tradição dentro da Bíblia. Qual é o problema de eu seguir uma tradição? Qual é o problema de eu praticar algo que tradicionalmente se pratica? Fica até o final desse vídeo e você vai descobrir. Desde já quero dizer para você que se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreve. Nós somos um canal cristão, nós pregamos aqui a palavra do Senhor, damos dicas de conteúdos cristãos, de materiais cristãos, fazemos sorteios, inclusive está rolando um sorteio no canal. Eu vou deixar aqui no card o link de um sorteio, o vídeo oficial, para que você possa seguir o passo a passo e concorrer a uma Bíblia Sagrada. Se você ainda não curte a nossa página, aliás, se você ainda não segue a nossa página lá no Instagram, aproveite e segue também, @Café e Bíblia 1, vou deixar passando aqui no canto do seu vídeo. Aproveita e comenta também, deixe seu comentário com uma sugestão, de repente tem algum ponto de vista que você pode nos dar para que a gente possa melhorar o conteúdo que está sendo gravado para você, os temas, qualquer coisa. E deixa o seu like se você gostar desse vídeo, tá? Nós vamos agora para o vídeo. Deixa só rolar a vinheta do canal. Pessoal, você vai me desculpar se no vídeo sai alguns tremido. Eu tô testando a câmera do meu celular aqui. Após fazer algumas configurações, no último vídeo eu vi que ficou um pouco tremido, suspeitei que fosse o programa de edição, mas não é na câmera do meu celular. Agora restaurei as configurações e estou usando aqui um aplicativo para ver se dá certo. Se sair algum tremidinho, vai me perdoando, eu vou tentar consertar essa parte. A tradição, ela pode ser muito ruim para a sua vida ou pode ser muito boa. E à luz do texto sagrado, à luz da Bíblia, nós vamos meditar em algumas passagens sem descontextualizar, porque eu não quero pegar versículo solto e jogar para que você venha tomar conclusões e errar, porque pegar versículo solto e analisar só o versículo sem olhar para o contexto, isso eu estou abrindo pretexto para heresia e esse não é o foco do nosso canal. Não quero pregar nada aqui que seja herege, tá bom? Então nós vamos meditar no texto de Pedro. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18, a Bíblia diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, em outras versões corruptíveis, certo? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. O interessante é ver que a tradição, geralmente, pessoal, ela é herdada dos pais. E é meio complicado achar que os nossos pais vão nos ensinar coisas que podem ser ruins para a nossa vida espiritual. Mas, de fato, a tradição, ela não é criada por nossos pais. Geralmente, tradição é algo que vem de um passado mais remoto, de um passado mais distante, e ela só vem sendo reproduzida pelas gerações que vão se sucedendo após a tradição ser criada. Agora, qual o problema de uma tradição ser ruim? Bom, do ponto de vista bíblico, nós vamos ver em Mateus, eu até salvei aqui o versículo 15, nós vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada em Mateus no capítulo 15. E nós vamos ver que o capítulo 15 de Mateus, ele é intitulado aqui, o prefácio aqui dele, a epígrafe, diz assim: a tradição dos anciãos. Veja que o texto, quem está falando no texto é Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Agora olha a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, os fariseus estavam reclamando com Jesus sobre a quebra de uma tradição que era meramente humana
e que não glorificava a Deus em nada, era somente preenchimento de ego. Isso os fariseus sabiam fazer muito bem. Faziam regras, faziam várias leis que nem eles mesmos cumpriam e ainda queriam que o povo cumprisse à risca, sendo que aquilo ali não tinha sido criado por Deus. Não era uma tradição que vinha com orientação divina, mas criadas as tradições por eles para impor cargos, fardos pesados ao povo. E Jesus diz: por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Olha aí, por causa da vossa tradição. Então você vê que a tradição dos fariseus estavam quebrando os mandamentos divinos. E aqui está o cerne da questão. Aqui está o grande problema de muitas pessoas. A Bíblia Sagrada diz que nós erramos porque não examinamos as Escrituras. Em outra passagem ela vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe qual é o problema da tradição? É que nós geralmente recebemos tradições dos nossos pais, dos nossos familiares mais velhos, e essas tradições muitas vezes vêm com tradição paganizada. E aqui é que está o problema, porque se paganizou muita tradição e se inseriu no meio da religião, e talvez esse seja o primeiro problema da questão, é pegar uma tradição e colocá-la dentro da religião. Esse é um grande problema, porque muitas pessoas pegam tradição e colocam como ritos religiosos. E muitas pessoas, por não examinar a Bíblia Sagrada, por não examinar direito a tradição, acabam reproduzindo. Esse é um problema de muitas pessoas. É aí que a tradição vai fazer com que você faça algo que não está de acordo com as Escrituras, não glorifica a Deus, e assim você vai reproduzindo para gerações futuras. Daqui a pouco você está passando para os seus filhos algo que você nem sabe o fundamento. E quando Pedro diz no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, no versículo 18, que a gente leu no início, que Pedro vai orientar para os irmãos viver uma vida santa, porque eles foram resgatados da vã maneira de viver que eles receberam por tradição dos pais, é isso. Porque geralmente muita tradição, pessoal, por exemplo, eu vou citar uma, o carnaval. O carnaval é uma tradição. Muita gente vai dizer que o carnaval é cultura. Tudo bem, embora envolva a cultura de um país, mas é uma tradição paganizada. É uma tradição do paganismo que leva as pessoas a pensarem que é apenas uma diversão, quando no fundo essa tradição é uma tradição pagã que mais afasta as pessoas de Deus. E isso é o problema de muitas tradições, tradições, afastar as pessoas de Deus. Sabia que você aí do outro lado, você pode fazer algo que você acha que é uma tradição inviolável, intocável, mas pode ser abominável para Deus? Pode estar te afastando de Deus? Então, esse é o problema da tradição. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Eu vou abrir aqui a Bíblia Sagrada para você ver comigo. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda com as ordenanças como se vivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Na versão que eu salvei aqui no computador, vai dizer assim, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, muitas coisas que são praticadas ou que são ensinadas, que são por tradição humana, muitas vezes, pessoal, não refreia, como ele disse, tem aparência de falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Por que muitas pessoas ainda pecam? Por que muitas pessoas ainda são vituperadas e enganadas, achando que certos tipos de indulgências e martirizar o seu corpo, existem muitas religiões, tá? Para não citar aqui uma religião que possivelmente pode gerar polêmica no vídeo, mas existem algumas religiões espalhadas pelo mundo que as pessoas se degladiam, elas acabam fazendo certos rituais que elas começam a se degladiar e a surrar a sua própria carne, achando que esse tipo de sacrifício agrada a Deus. E esse não é o sacrifício que agrada a Deus, tá? O sacrifício de perecer na carne, de ser martirizado, a pessoa própria fazer isso, né? Ou deixar que façam com ela isso de bom grado, aceitando isso, já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais morrer no Calvário. Cristo já morreu, já se sacrificou por nós. Então, existem muitas religiões em que as pessoas elas se autoflagelam, achando que esse autoflagelo lhes deixa com um espírito de santidade, lhes deixam diante de Deus como se elas estivessem se esforçando, se sacrificando, e isso para Deus valesse de alguma coisa. Porque isso não vale, meu irmão. Sabe o que é que vale para Deus? Uma vida santa, uma vida digna, uma vida onde você vai renunciar à sua carne, de modo a propagar o amor, a cumprir o verdadeiro evangelho, sem essas atitudes paganistas, que são totalmente pagãs. Esse é o primeiro problema da tradição. Outro problema da tradição, que tem aqui também, eu vi aqui na internet, é não usar regras humanas em forma de tradição. Existem muitas pessoas que usam regras humanas como forma de tradição. Mas se eu te falar uma coisa, que adorar a Deus, olha o que fala aqui na internet, adorar a Deus de qualquer jeito que não seja o que ele estipulou é um exercício de futilidade. Tal forma de adoração, embora aparente piedade aos olhos humanos, esconde uma idolatria terrível, que é o culto ao ego e uma rejeição deliberada da providência e dos cuidados divinos. Olha, os fariseus e os escribas adicionavam regras próprias ao santo evangelho e acabavam adorando a Deus em vão. Isso está no versículo 9 do capítulo 15 que a gente leu, de Mateus. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Ou seja, isso aqui foi profetizado pelo profeta Isaías. Jesus vai dizer assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Se Jesus disse que esse povo em vão adoram, fazendo a citação do profeta Isaías, então eles estavam adorando de uma forma errada. Então há uma forma correta de adorar a Deus. Pessoal, qualquer forma de indulgência errado é querer paganizar o evangelho. Você não precisa, meu irmão, estar morrendo, se sacrificando para que você venha ter uma vida que agrade a Deus. Você vai agradar a Deus muito mais fazendo obra de caridade, vai agradar a Deus muito mais vivendo o santo evangelho, renunciando às vontades e às volúpias da carne, do que se autoflagelando, do que se automartirizando, achando que isso é do agrado de Deus, quando você esquece as coisas mais importantes do evangelho: amar o próximo como a si mesmo, amar os próprios inimigos e orar por eles. Sabe, isso realmente agrada a Deus, mas não que você seja um flagelo humano, sendo que o verdadeiro evangelho genuíno você não pratica. Então, a tradição com regras humanas também é um problema. A outra coisa é achar que, como eu já falei, mas eu vou colocar aqui como terceiro ponto, achar que esse tipo de tradição, esse tipo de ato religioso vai te colocar mais perto de Deus. Você é uma pessoa que está mais perto de Deus. A gente vê que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a obra de Cristo expiatória, como eu falei na cruz do Calvário, ela é completa. Olha o que diz aqui: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Cristo é a totalidade da reconciliação e da aproximação do homem com Deus. Se Cristo já pagou o preço,
para que nós tenhamos mais uma vez essa liberdade, essa amizade com Deus, não vamos achar, meus irmãos, que o alto flagelo, tá? Morrer de fazer sacrifício. Pessoal, tem gente que faz promessa, e as promessas, às vezes é assim, faz uma promessa para alcançar alguma coisa, tá? Não que isso seja errado, mas o pagamento da promessa é fazer um sacrifício que a Bíblia chama como sacrifício de tolo. Sabe por quê? Porque, como eu falei, não adianta eu fazer promessa pesada para mim pesada demais. Tem gente que faz promessa para carregar uma pedra de não sei quantos quilos no ombro em tal distância, achando que isso está agradando a Deus. Meu irmão, Bíblia sagrada para você que faz isso. Pelo amor de Deus, Deus não precisa que você faça isso não. E você faz isso e se esquece do restante do Evangelho, do restante da Bíblia, achando que porque você fez aquele ato ali que você acha que é um ato meritório, pronto, está tudo certo, você é amigo de Deus, você está próximo de Deus, Deus está se agradando com aquilo ali. Não vamos paganizar o Evangelho. Deus não precisa que você se mate, meu irmão, de sacrifício de tolo em vão para servir a Ele, tá? Outra coisa, a tradição, ela não é só ruim, ela pode ser boa. Vou te provar pela Bíblia. Nós vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo de número 6. 2 Tessalonicenses, tá? Isso aqui é Paulo. 2 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui. Capítulo 3 e versículo de número 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, você vê aí que isso aqui é Paulo orientando os irmãos a se afastar, se abster desses irmãos que andam desordenadamente e não segundo a tradição que dele recebeu. Então, Paulo ensinou tradições a esse povo. E quais seriam esses tipos de tradições? Bom, a gente poderia citar a Páscoa. A Páscoa é uma tradição bíblica, tá? Que é uma festa onde se comemora, onde o povo judeu comemora a saída do povo do Egito, do povo judeu lá do Egito, lá no tempo do cativeiro egípcio. Só que até essa tradição, irmão, ela foi paganizada, já não o povo de Deus, mas o mundo já pegou essa tradição e já comercializou essa tradição. E a gente vê aí que na Páscoa o foco não é a libertação do povo, não é a libertação do povo de Deus, não é Jesus sendo morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que? É chocolate, é o coelho. Então, meu irmão, se a tradição não te leva para perto de Deus, foge dela. Se ela não está de acordo com a Bíblia Sagrada, sai de perto dela. Agora, se é uma tradição que está na Bíblia, ou mesmo que não esteja na Bíblia, se ela está de acordo com a palavra, se ela glorifica a Deus, então você pode praticar. Você é livre para praticá-la, inclusive livre para praticar qualquer tipo de tradição. E, pessoal, diga-se de passagem, eu quero abrir aqui um parêntese, nós estamos num país que é cheio, que bebe muito nessas fontes de tradições paganizadas, tradições pagãs. O Brasil está cheio de folclore, cheio de lenda, cheio de mitos, né? Cheio de tradições que são pagãs. Eu posso até citar, nós estamos no mês de junho, eu posso até citar quadrilhas. A quadrilha, as festas juninas são festas que são pagãs, tá? É um tipo de tradição pagã. Pode até ser que alguém que esteja vendo esse vídeo não concorde, você tem o direito, né? Você pode comentar aí se não concorda, se não concorda. Mas a quadrilha, se você for pesquisar a fundo a história da quadrilha, eu não vou falar isso aqui agora, mas é uma tradição pagã. Bebedeira, sabe? Sensualismo, chocarrice, glutonaria. Numa festa que não venha me dizer que leva ninguém para perto de Deus e que é boa, sadia, porque não é. Aparentemente, parece ser boa, mas não é. É isso que a palavra diz lá no texto de Pedro, né? Aliás, de Pedro não, de Colossenses. Parece que é bom, tem aparência de humilde, mas tem nada a ver.
só faz inflamar os desejos carnais. Então, pessoal, se é tradição, se é para falar de tradição, se é boa, você pode praticar. Se glorificar a Deus, pratique. Mas se não, você não é obrigado a praticar, porque vai te afastar de Deus, tá? Então esse foi o vídeo do canal Café e Bíblia, tá? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, embora eu não tenha colocado em xeque aqui, pelo menos não quis fazer isso. Não sei se você interpretou dessa forma, questão de religião. Apenas te orientar que a tradição pode ser boa ou ruim para você, tá? Então, que você fique na paz do Senhor. Não sei se você está ouvindo o barulhinho da chuva, tá? Um clima gostoso. Se você ouvir um barulhinho pelo fundo, é até bom esse barulhinho de chuva. Você não estranha, tá? Porque está chovendo aqui. Então, pessoal, foi mais um vídeo do canal Café e Bíblia. A paz do Senhor Jesus, nós ficamos por aqui e nós nos vemos na próxima. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, se Deus permitir.